Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um Parto Seguro Cast e, como sempre, trazendo um tema pertinente, um tema especial, um tema que faz parte da nossa realidade, né? Das realidades em que a gente acompanha, das mulheres que a gente acompanha. Então, você que está aí com a gente, já fica por aqui, já curte, já compartilha, porque o tema de hoje é mega especial. Não esqueça de mandar para aquela mamãe, para aquela família que está esperando um bebê, que está se planejando, que está passando por esse momento especial, que é a gestação. Então, hoje, a gente trouxe um tema muito especial e para discutir esse tema, para a gente bater um papo bem legal, eu trouxe a doutora Aurinete, que é nossa colega da equipe Luz. Na verdade, ela não é visitante. Não é convidada, não. Só que a gente tem a honra de ter ela, além de obstetra, né? Ela é especialista, ela tem especialização, pós-graduação em sexualidade clínica, né? E a gente vai discutir hoje, Auri, um tema muito bacana, que já foi uma pergunta de pacientes, de mulheres que já fizeram pré-natal comigo, que é a seguinte pergunta: doutora, eu tenho vaginismo. E agora, eu vou poder realizar o meu sonho de parir normal? Então, como é uma realidade, como essas mulheres, elas existem, né? Elas estão presentes no nosso meio, nos nossos consultórios, na nossa realidade. A gente precisa trazer esse tema para a mesa. E a gente poderia começar falando sobre o conceito, né? O que seria o vaginismo? Isso. Muitas mulheres desconhecem e às vezes sofrem de vaginismo e não têm noção de que realmente tem essa patologia, né? Sim. Então, o vaginismo, ele é caracterizado, seja por uma dificuldade de penetração. E essa dificuldade, ela é desencadeada por uma contração involuntária dessa musculatura vaginal. E essa contração involuntária, ela vem associada tanto à dor e ao medo. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Quer dizer, às vezes aquela paciente, ela tem a contração involuntária, isso causa um processo doloroso e isso pode repercutir em novas relações sexuais. Então, a gente só pode dizer que a paciente ela tem um vaginismo se ela tem essa dificuldade, que pode ser uma dificuldade apenas da penetração ou às vezes até incapacidade, ela não consegue ser penetrada. E isso tem que ter uma duração de no mínimo 6 meses. E essa penetração que a gente fala não é especificamente pelo pênis. É uma penetração que pode ser por dedo, por objetos, entendeu? Manipulação do canal vaginal. Isso, são mulheres que têm até uma dificuldade para o exame ginecológico. Sim, verdade. Não consegue introduzir o espéculo vaginal. São mulheres que fogem do ginecologista, às vezes deixam de fazer a sua rotina ginecológica por medo. E a gente sabe que nem todo profissional também ele é capacitado e habilitado para identificar essas mulheres que sofrem do vaginismo. Verdade. E, além disso, são mulheres que, até para a realização de um ultrassom transvaginal, elas não conseguem realizar ou têm muita dor durante o exame. Então, é uma patologia que a gente precisa conversar, explicar que ela existe, explicar que existem vários graus de vaginismo, explicar que ele pode ser identificado em qualquer fase na vida da mulher. Por exemplo, existem mulheres que têm vaginismo que essa contração da musculatura, ela pode causar ali um desconforto que inicialmente aparece só mesmo um ardor, uma queimação. E aí, às vezes, a paciente chega e diz: doutora, toda vez que eu vou ter a relação, incomoda, arde, queima. Aí você vai questionar, será que está lubrificando? Mas está lubrificando direitinho. Então, vamos avaliar esse assoalho pélvico. Será que você está relaxando naturalmente? Será que está tendo ali alguma contração involuntária? Assim como existem graus de vaginismo que realmente você não consegue penetrar nada na vagina. Porque isso pode ser progressivo, pode né, ser Auri? progressivo. Até aquela paciente que pode ter aquele grau ali inicial de vaginismo que só vem com desconforto, com ardor, se ela não buscar uma ajuda, ela pode evoluir para um grau mais avançado em que ela não vai conseguir mais nem ser penetrada. Perfeito. Por quê? Porque o ciclo vicioso de dor na penetração já vai gerar ali um medo de uma nova relação e aquela mulher já vai ali com medo de ser penetrada e ali ela já contrai involuntariamente. É isso que a gente precisa
explicar que é uma contração involuntária. Às vezes, a paciente ela não tem essa percepção de que ela está contraindo. E, às vezes, a gente consegue mostrar para ela isso durante o exame físico, porque muitas dessas mulheres, elas não têm uma percepção de como funciona, não é? Verdade. E aí, é importante também ressaltar, nisso que tu estás falando, essa diferença, né? E por isso que essa abordagem na hora da conversa, da percepção de como é a penetração, né? As dimensões, o que acontece na fisiologia, porque vaginismo não é uma vagina apertada, né, Auri? Isso. São coisas diferentes, não tem nada a ver. Isso. E às vezes elas chegam dizendo assim, doutora, eu não consigo penetrar, minha vagina é apertada. E aí você tem que explicar para ela como que é a anatomia da vagina, como que acontece durante o ato sexual, que na verdade tem uma elasticidade, que ela vai alongar ali ao longo da relação. Vai ter a lubrificação. E a maioria dessas mulheres, elas têm uma dimensão catastrófica. Ou que o pênis é grande, ou que a vagina é muito pequena. E, às vezes, elas não têm uma noção da dimensão, da elasticidade e que realmente é possível ser penetrada. A educação sexual, ela é de suma importância. A questão do diagnóstico também pode ser realizada por um médico ginecologista, por um fisioterapeuta, porque esse tratamento também ele é multidisciplinar. Sim. E essa mulher, ela precisa entender que esse vaginismo ele pode ser diagnosticado em qualquer momento da vida dela. Por exemplo, existem vaginismos que a gente considera primário, de mulheres que só vão descobrir o vaginismo desde a primeira relação sexual. Inclusive, pacientes, por exemplo, que casam virgens e que vão descobrir o vaginismo na lua de mel. E a gente tem bastantes casos desses no consultório. São pacientes que chegam pra mais gente. comum do que a gente imagina. É mais comum que chegam no consultório e dizem, doutor, eu casei e até agora eu tenho alguma coisa errada, me explica por que eu não estou conseguindo ser penetrada. E a gente vai examinar e vai explicar. Em algumas situações, às vezes, realmente pode estar ali um envolvimento, a gente tem que também estar investigando tudo que está ali associado. Às vezes é uma questão religiosa, às vezes é uma questão de educação sexual, aquela mulher que foi punida por alguma situação ali durante seu desenvolvimento. Tirar também essa história que todo vaginismo está associado à violência sexual e não é isso. É claro que uma relação sexual traumática pode desencadear um vaginismo. É claro que até um exame ginecológico, como você é abordada no seu exame ginecológico, se o médico insere aquele espéculo ali de uma forma mais abrupta, vai machucar e aquilo ali pode... vaginal anterior. Até um toque vaginal. Até um toque vaginal. Uma mulher que chega numa maternidade e ali ela é tocada de uma forma mais brusca, que machuca, aquilo dali pode desencadear, assim como infecções vaginais de repetição, mulheres que têm candidíase de vaginal de repetição, situações de infecção mesmo, infecções sexualmente transmissíveis, tudo que pode ali trazer um processo infeccioso a longo prazo também pode desencadear. Isso. Transição menopausal, pacientes com endometriose, né, com acometimento de fundo de saco, podem ter bexiga, enfim. Tudo isso influencia. Por exemplo, tu falou de mulheres na transição menopausal ou na menopausa. É muito comum as mulheres dizerem assim, doutora, depois que eu entrei na menopausa, minha vagina parece que fechou. É claro que a gente sabe que tem todo um fator hormonal e tudo que a gente precisa trabalhar essa musculatura, mas existem situações em que essa atrofia, o ressecamento que vem da menopausa e a mulher tenta ter aquela relação que acaba sendo desconfortável, dolorida, então aquilo ali pode desencadear já um fator psicológico do medo e ela já vai para a relação com medo e ela pode desencadear um vaginismo por uma contração involuntária. Exatamente. Porque vai desencadeando um processo doloroso. Então, a gente tem que estar associando não só o tratamento da mulher da menopausa, melhora na lubrificação, a elasticidade dessa vagina, como também evidenciar se ali não tem algum grau de vaginismo. Exatamente. Essa questão da paciente na menopausa, eu sempre gosto de abordar essa questão da terapia sexual, né? Sempre falo disso para elas, encaminho para as colegas que fazem especificamente. Por quê? Porque eu falo para elas, olha, você tem um fator hormonal, existe, beleza, anatômico e tal, mas assim, você já fez uma associação de que sexo é igual a dor.
E isso gera todo um ciclo, como tu falaste, um ciclo vicioso de dor. E essa associação de sexo com dor é péssima, porque realmente, por mais que você use um hormônio adequado, no localização adequada, pelo tempo adequado, dose certinha, às vezes a gente não tem sucesso no tratamento, né? Isso vai interferir na libido, é aquilo que eu digo. Como é que você vai ter desejo, vontade por algo que não é prazeroso, que te traz dor? Exatamente. Então, às vezes, são mulheres que anteriormente tinham uma relação sexual prazerosa, tinham uma libido ali, e a longo prazo esse desejo ele vai reduzindo. Por quê? Porque a relação ela está associada à dor. Ninguém vai ter desejo de ter algo que vai ser doloroso. Exatamente. Né? Exatamente. Mas, assim, explicando o conceito de vaginismo, do que pode estar associado ao que pode causar ele, a dizer que pode ser ali desde a primeira relação ou pode ser adquirido a longo prazo na vida da mulher, voltando para a parte aqui da gestação do parto. Então, essa mulher existem mulheres que não sabem que tem vaginismo, ou mulheres que já têm o diagnóstico, se elas buscam a gente, o ideal é ela buscar um tratamento antes Perfeito. Né, de engravidar, Perfeito. Porque a gente sabe que tem tratamento. Sim. E existem até opções terapêuticas que você não poderia estar usando ali na gravidez, como uma toxina botulínica, e que você poderia usar antes e associar várias outras técnicas alternativas para que essa mulher possa ali na frente tratar esse vaginismo e ter um parto vaginal. Sim. Né? Mais confortável, com mais segurança para ela. Mas, digamos assim, aquela mulher que já busca a gente ali gestante, ela precisa falar pra gente ali inicialmente no pré-natal que ela tem um vaginismo. É super importante. No podcast passado, né, que a gente falou sobre algumas coisas assim importantes sobre o sucesso, inclusive você precisa voltar a esse episódio. A gente fez um episódio, Auri, muito, muito bacana, falando sobre o que precisa para você ter sucesso no sonhado parto normal. Eu até dei um exemplo de uma paciente que eu tive, que ela, muito consciente de si, já sabia do diagnóstico prévio dela de vaginismo. E uma das coisas que ela me falou na primeira consulta pré-natal foi isso. Porque o sonho dela era parir normal. E ela sabia da importância dela me fornecer essa informação. Porque realmente, quando ela foi para a físio, ela foi com um foco diferente. Ela não foi só pensando em preparar um períneo para parir, não. Ela foi se preparando para todo o processo que está envolvido naquilo, até mesmo no toque vaginal. Uma dessensibilização, né? Uma dessensibilização desse períneo. Ela já foi fazer terapia, então assim, ela já fez a gente já fez todo um planejamento em cima daquilo ali, que era uma condição que ela já sabia, graças a Deus, ela já tinha uma consciência daquilo, e tivemos sucesso, graças a Deus, no parto dela, né? Foi um parto lindo, inclusive. Então, isso é importante. E aí, eu queria falar exatamente sobre isso contigo agora. Acho que a gente precisa desmistificar um pouco essa história de que vaginismo é sinônimo de cesariana e muito menos sinônimo de episiotomia. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Pelo contrário, assim, o vaginismo em si, o fato da mulher ter o vaginismo não vai impedir o nascimento. Isso. É claro que se a gente for trabalhar esse assoalho pélvico ao longo da gestação, a gente vai ter um assoalho preparado, uma dessensibilização dessa musculatura, ela vai ter uma consciência corporal e ela vai conseguir progredir com mais facilidade nesse trabalho de parto. Isso que tu comentou, Milka, de comunicar para o obstetra que tem o vaginismo é importante porque essa preparação do assoalho pélvico, esse tratamento multidisciplinar, a fisioterapia, a psicoterapia, porque a gente sabe que são múltiplos fatores que estão envolvidos ali naquela contração involuntária. E o médico que vai te acompanhar, ele tem que ter essa consciência corporal. Imagina você recebendo uma paciente numa gravidez inicial, que você sabe da importância da ultrassom transvaginal para uma avaliação fetal, morfológica, que naquela fase inicial você sabe que a via transvaginal vai te dar, não é, uma acurácia mais aprimorada, e você precisa explicar isso para a paciente. E aquele profissional que vai te acolher lá na mesa da ultrassom, ele também precisa ter essa consciência. Ele precisa saber que aquele exame para você, ele vai ser um exame mais doloroso. E tudo aquilo, o médico ela tem que estar alinhando, porque
vai que essa paciente, ao longo da gestação, tem algum sangramento que ela precisa realizar algum toque vaginal. Então, toda essa consciência corporal, toda essa comunicação, ela é necessária. Então, assim, se você tem vaginismo, esse tratamento ele vai ser realizado ao longo da gestação, para justamente a gente chegar ali um desfecho de um parto vaginal tranquilo, com menos desconforto, para que essa mulher tenha segurança. Então, não é igual a cesariana. Ótimo. A gente precisa desmistificar isso aqui. Outra coisa, o fato de você ter vaginismo não quer dizer que você não tem passagem, que essa vagina não vai... O processo é diferente. Exatamente. É diferente da penetração. O seu corpo, o colo vai dilatar aquela cabeça, vai descer o bebê, vai nascer. E não precisa, não tem indicação de episiotomia. Tá? Por quê? Porque tem mulheres que pensam, não, vai estar contraído, não vai nascer, precisa fazer episo. Não, não precisa. Perfeito. São mecanismos diferentes. Importante entendeu? Falar isso é muito importante e a gente precisa desmistificar isso. Perfeito. E o que a gente poderia elencar como fatores que ajudam essa mulher para ter esse parto normal com uma condição como vaginismo, por exemplo? Tá. A gente precisa trabalhar a consciência corporal. Uma educação sexual, ela entender a fisiologia, o processo de trabalho de parto, o corpo dela, ela fazer a fisioterapia pélvica, ela fazer a dessensibilização daquele períneo com a fisioterapeuta, encontrar os pontos dolorosos, os pontos de contração muscular, ela vai fazer isso com a fisio. A fisioterapeuta vai prescrever também exercícios que são domiciliares, que a parceria também pode participar nesse processo. Sim. A psicoterapia também vai estar envolvida, porque ela precisa trabalhar também a mente, que vai estar associada a esse órgão pélvico dessa mulher. Então, todo esse fator envolvido, ele é primordial durante aquele processo. Quando a gente recebe essas mulheres em trabalho de parto, nós vamos precisar tocar em algum momento para ver a avaliação desse trabalho de parto. Então, hoje em dia, você não precisa mais tocar essas mulheres sucessivas. Exatamente. Né, sucessivos toques, você vai evitar. E aí, você já sabe que você pode tocar a cada 4 horas ou a cada 6 horas, a depender da evolução dessa mulher. Então, você não vai... você vai evitar o toque, porque você sabe que aquilo dali pode estar estimulando uma contração involuntária. Principalmente quando você está ali no período expulsivo. Eu vou ficar ali mais... se eu já estou vendo que está todo dilatado, que aquele bebê está coroando, eu não vou estar manipulando aquele períneo daquela mulher para causar um estímulo de contração. Perfeito. Ela vai estar ali trabalhando para que ela relaxe. Então, eu vou evitar manipular para evitar que ela contraia. Sim. Além disso, a gente pode estar associando... a gente já teve um caso de uma paciente que nos procurou e informou que tinha vaginismo. Sim. E a gente conversou e associamos, além da analgesia de parto, a gente associou uma raquianestesia baixa. Verdade. Por quê? Porque ali a gente conseguiu diminuir aquela percepção dolorosa, conseguiu deixar ela mais relaxada. E tanto que durante aquele processo do trabalho de parto, até ela esqueceu que ela tinha vaginismo. A gente tocou, ela não contraiu. Quer dizer, essa também é a confiança na equipe. E você explicar para a paciente que existe essa possibilidade de você estar associando uma anestesia naquele momento, que se for necessário ela vai ter esse aliado. Isso daí também tem um fator, um envolvimento que vai trazer um desfecho positivo. Enorme. Com certeza. E aí eu fiz questão da gente colocar, né, esses fatores, porque assim, eu já tive outras situações também de pacientes, por exemplo, que o que fazia muito ela querer ficar mesmo assim com a obstetra dela, com a equipe dela até o final, era o fato de ter uma condição que na cabeça dela poderia ser uma condição que iria dificultar o parto normal dela. Então ela queria muito ter a equipe dela com ela, porque ela, doutora, a senhora já sabe da minha condição, a senhora sabe como a senhora vai conversar comigo na hora, ela tinha muito medo de chegar numa emergência, numa urgência, e como tu falaste, ser tocada de qualquer jeito. Às vezes você não sente muito aquela liberdade de falar, né? Olha,
porque tem vergonha, porque acha que as pessoas vão achar que é uma bobagem. Ah, que besteira, né? Vaginismo, que besteira, menina. Vambora logo, deixa eu te examinar, sabe? Ou então porque aquele estigma que a gente falou no começo, porque na hora que você fala que é vaginismo, talvez, será que a pessoa vai pensar que, ixi, ela foi abusada em algum momento, coitadinha, agora ela desenvolveu vaginismo, sabe? E não é então, isso. como a mulher, ela vem carregada desses medos, né, e que não tem nada a ver, né, como a gente já desmistificou no começo. Existem várias outras situações que Existem podem... várias outras situações. Como ela vem carregada desses medos, ela fez questão de ter a equipe dela. Só que foi importante a gente falar esses pontos que ajudam a mulher, porque às vezes ela não vai estar com a equipe dela. E ela tem que estar empoderada de informação, de conhecimento, né, não só teórico, mas na prática também do que ela pode fazer para ter o sucesso dela, mesmo que ela não esteja ali com o obstetra do pré-natal dela, por exemplo. Sim, sim. Né? Uma coisa que é importante também, Milka, nós que fazemos obstetrícia, naquela consulta ali dos 40 dias, independente da via de parto, se é vaginal, se é cesariana, a gente vai liberar aquela mulher para a primeira relação sexual. Uhum. E a gente que já tem essa consciência corporal, tem esse cuidado de explicar que aquela primeira relação sexual, ela pode ser desconfortável. Sim, é uma conversa que a gente sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Tem que preparar aquela vagina. Exato. Já sai de lá com uma receita de um hidratante, Sim. De um lubrificante. Explica como vai ser aquele processo, que a libido ali é um pouco reduzida porque está amamentando. Tem tudo aquele fator envolvido. Naquele primeiro momento. Isso. E é importante depois você receber e acolher essa mulher, porque depois do parto, é comum ali você ter a primeira relação entre 6, 8 semanas depois. Às vezes tem mulheres que vão ter meses depois. Isso é variável de mulher para mulher, né? Mas você tem que ver como que está sendo aquela relação. Por quê? Porque às vezes você vem ali de um processo doloroso naquela primeira relação que você não foi orientada, que você não usou um hidratante, você não usou um lubrificante, foi dolorosa, foi traumática, e aquilo dali pode gerar um processo doloroso de contrações involuntárias. Verdade. Eu já tive pacientes que no pós-parto, após uma longa conversa, nós chegamos à conclusão que ela estava desenvolvendo um vaginismo. E o parto dela foi cesariana. Entendeu? Isso que eu quero dizer, não tem a ver necessariamente com a via de parto, mas a importância da consciência corporal e da educação, de você buscar uma ajuda. E é comum mulheres no pós-parto evoluírem com uma dificuldade durante a penetração e não terem essa consciência corporal de que aquilo pode estar evoluindo para um vaginismo. Tá? Então, é uma coisa que a gente precisa deixar esse alerta para essas mulheres que assistem a gente. Se antes você tinha uma vida sexual ativa, se ela era confortável, se você estava lubrificando, se ela era prazerosa, e após o parto você está tendo alguma dificuldade, você está tendo alguma dor, busque o seu médico para fazer uma investigação. Dor na relação não é normal. Exatamente. E aí, até cabe também falar um pouquinho, eu ia te perguntar também a respeito do pós-parto, que eu acho que é um momento bem importante. É um momento de múltiplas transformações, Sim. né? É uma outra realidade que até então não existia. Então, a gente como mulher, que todo mundo, você já teve filho, eu já tive, a última coisa na vida que a gente vai pensar é sexo no pós-parto. Infelizmente, a verdade é essa, porque Cansaço, é uma fase. Faz parte, é cansaço, é a criança que chora, é tu que não dorme, é o peito cheio de leite, aquela mama que até então era um órgão sexual, virou ali, né, cheio de leite, dói, e até a questão da consciência que muda. Então, o toque do marido no corpo, que até então agora é o que está suprindo o seu bebê. São múltiplas condições envolvidas nesse pós-parto. Eu acho que é um momento bem delicado. E aí acho que vale a pena falar um pouquinho também da reabilitação pós-parto, que cabe muito também nessa hora, né, Auri? Independente, como tu falaste, inclusive, da via de parto, né? Esse assoalho pélvico, ele precisa ser reabilitado após o parto. Se foi normal, se foi cesariana, não importa. Aquela mulher teve uma modificação de todo o assoalho. Ela teve uma sobrecarga por 9 meses. Então, ele precisa ser
restaurado. Então, essa mulher na consulta na consulta de 40 dias ali, geralmente a gente já encaminha ela, já direciona ela para reabilitação na fisioterapia pós-parto. Perfeito, importante. Porque ali ela vai trabalhar todo o conjunto do assoalho pélvico, até mesmo também da musculatura abdominal. Ali ela consegue corrigir uma diástase, entendeu? É todo um fator envolvido. E isso daí, esse acompanhamento, o obstetra, o fisioterapeuta, é primordial, porque às vezes eu estou sinalizando, ela sinaliza ali alguma coisa para mim que eu posso estar entrando em contato com a fisioterapeuta e dizer, olha, eu pontuei isso quando eu associei, quando eu fiz a avaliação dessa paciente. Ou às vezes são pacientes, por exemplo, que tiveram ali uma laceração no canal de parto, que o efeito da cicatrização gerou uma fibrose, alguma coisa que eu estou identificando ali naquele processo de cicatrização. Importante. Eu já tenho que estar direcionando para a fisioterapia, ou eu associo um laser, eu faço alguma coisa para que eu melhore aquele processo de cicatrização, para que eu melhore a elasticidade dessa vagina, para que lá na frente eu não possa desencadear um processo doloroso naquele local. Perfeito. Eu acho que é extremamente importante. Era o último tópico que eu ia te perguntar a respeito, porque a gente pensa muito, né, no parto, mas o pós-parto, às vezes a própria mulher que tem uma condição como essa, ela às vezes também não está pensando muito, meu Deus, e depois? Né? E o depois é bem desafiador também. Então, eu acho que foi muito, muito, muito legal essa conversa que a gente teve. Então, lembrar que, né, vaginismo não é sinônimo de cesariana. Você pode sim buscar, sonhar com o seu parto normal, mas com consciência, né, com empoderamento, com conhecimento, entender, compartilhar, fazer um bom pré-natal, né, e se preparar de fato para esse momento. Para que a gente tenha sucesso, né? Como a gente tem, graças a Deus, com as pacientes que a gente acompanha. Busque por profissionais que tenham conhecimento do assunto. É importante, gente. Isso que vai fazer o diferencial para que você consiga evoluir com um parto mesmo humanizado, que você fique confortável e que seja realmente aquilo que você está esperando. Não, super importante. Por falar em profissional, Auri, eu queria até que tu deixasse, porque eu já te encaminho direto às pacientes, já sei onde é, mas eu queria que tu deixasse o pessoal que está assistindo a gente, aonde a gente pode te encontrar para esse atendimento mais focado na sexualidade clínica. Sim. Eu trabalho não só com obstetrícia, né? Eu trabalho também com sexualidade, com sexologia clínica. E a gente trabalha na Clínica Delfos, que fica lá no Renascença. Perfeito. Por quê? Porque lá eu também faço a parte de ginecologia obstetrícia e eu trabalho em conjunto com vários psicólogos que fazem também a parte de psicoterapia. E a gente também já direciona para vários fisioterapeutas pélvicos que trabalham especificamente com essa abordagem, porque esse é o diferencial, é você buscar justamente profissionais capacitados. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tirou muitas dúvidas, eu acho que de muita gente em casa. Eu tenho certeza que agora devem ter pessoas refletindo. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que, de fato, não é para eu estar tendo dor na relação, né? Eu consigo ter penetração, mas, poxa, está sendo doloroso. Por que será que isso está acontecendo? Então, se a gente já conseguiu, né, colocar essa pulguinha atrás da sua orelha nesse sentido, de tentar procurar ajuda, né, e tentar melhorar a sua qualidade de vida, inclusive porque sexo é qualidade de vida, né? A gente já fica muito feliz. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir, deixar comentários. Vai no Spotify, vai no YouTube. E é isso, né? Um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Próxima. Tchau, tchau. Tchau.